A nossa aula de hoje eu vou falar sobre Revolução Francesa e mesmo de pré-Revolução Francesa. Vamos lá. Os fatos que antecedem a Revolução Francesa. Em primeiro lugar, eu tenho que apresentar para vocês a sociedade francesa, como ela era dividida. Lembrando que ela tinha uma sociedade com privilégios juridicamente justificados. E ela era formada por primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, o qual era isento de impostos e controlavam todos os cargos políticos. E o terceiro estado, que era formado pela alta burguesia, pela pequena burguesia e pelos trabalhadores urbanos e camponeses, que formavam-se por 70, eram compostos de 97% da população e eram os responsáveis por pagamento de todos os impostos. Nesta imagem eu apresento para vocês de que forma a burguesia era formada, sendo que nesta imagem nós temos o clero, a nobreza e a burguesia. E eu apresento que a burguesia sustenta o primeiro e o segundo estado, tá? No qual ela sustenta todos os privilégios, todo o luxo, com o pagamento de altos impostos. Além do mais, essa França pré-revolucionária, antes de anteceder essa revolução, a França atravessava um momento de crise. Um momento de crise por quê? Em primeiro lugar, a França passou pela chamada Guerra dos 7 Anos, que foi a guerra entre a França e a Inglaterra pela disputa das 13 colônias norte-americanas. Depois, ela passa pela Guerra da Independência dos Estados Unidos. Na segunda fase da Guerra dos Estados Unidos, a França ajuda os estadunidenses a se tornarem independentes da Inglaterra. E também passava por uma crise financeira devido ao excessivo gastos na qual a nobreza tinha dos luxos da qual pertenciam a essa nobreza. E também a França enfrentava os problemas climáticos, a baixa produção e os altos preços, além do mais que isso acabava gerando pobreza, fome e baixos impostos. Porque se a produção é baixa, os preços são altos, não se consegue vender e com isso o terceiro estado não conseguia arcar com todos os impostos necessários. Além do mais, a França passa pela chamada da influência dos ideais iluministas. É quando a França é cercada pelos filósofos que vem com aquele pensamento de que o terceiro estado não pode ser submisso ao primeiro e ao segundo estado, e começa a abrir os olhos da população francesa para que ela lute pelos seus direitos junto à nobreza. Além do mais, ela também passava pelo chamado crescimento em número e poder econômico da burguesia, que chocava-se com as práticas mercantilistas do governo. Lembrando que mercantilismo é o conjunto de práticas comerciais, nas quais era quem detinha essas práticas do comércio, era a própria burguesia. Tudo isso acabou gerando um agravamento na situação econômica. O rei francês Luís XVI resolveu convocar a chamada Convocação dos Estados Gerais, na qual havia a participação dos 3 estados. Lembrando que o terceiro estado, que era formado pela burguesia, pressionava o rei para que ele pudesse ter participação junto às práticas da política e tivesse direito de voto, porque nesta época o voto era um voto chamado de voto censitário.
tá? Voto por representante. Enquanto o primeiro e o segundo estado contava-se o voto por cabeça, o terceiro estado era um voto por representantes. Já o primeiro e o segundo estado não aceitaram o apoio que o rei deveria dar ao terceiro estado, na qual o terceiro estado se revolta e cria a chamada Assembleia Nacional Constituinte. Mas antes da criação dessa Assembleia Nacional Constituinte, no dia 14 de junho de 1789, a população toma a Bastilha, no qual se inicia um processo de 10 anos, que é a chamada Queda da Bastilha, quando o povo se revolta contra o rei Luís XVI e invade esse presídio político e liberta todos os prisioneiros desse presídio, dando início à Revolução Francesa. Então, a gente pode dizer que o marco da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. As fases da Revolução Francesa, ela está dividida em Assembleia Nacional Constituinte, Convenção Nacional e Diretório, tá? A Assembleia Nacional Constituinte vai de 1789 a 1791, a Convenção Nacional de 1792 a 1795 e o Diretório de 1795 a 1798. Primeira fase, Assembleia Nacional Constituinte. Assembleia Nacional Constituinte. As principais características, os principais fatos que marcam este período. Defendia os interesses da alta burguesia, possuía-se uma monarquia constitucional. Essa fase é considerada como uma fase moderadora, tá? Na qual houve-se a abolição dos privilégios feudais. Os privilégios do rei, o poder do rei passava a ser limitado, onde houve a chamada exclusão do voto censitário. A partir de agora, todos têm o direito de votar, tanto primeiro, quanto segundo, quanto terceiro estado. E o voto era contado por cabeça. Nesse período também, houve a promulgação, houve a criação, no dia 26 de agosto de 1790, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Logo mais, um ano após, é promulgada a primeira Constituição da fase revolucionária da França, e uma Constituição na qual aplicava-se os direitos civil do clero, onde esse clero vai ter que ter direitos e também vão ter os seus deveres. Mas para toda a fase, não tem só as suas realizações. Também enfrentamos um período de crise dentro da França, onde ocorre a oposição da nobreza contra o terceiro estado, a oposição da população contra a nobreza, porque aquilo que era solicitado não era cumprido, onde os países absolutistas da Europa, esses países absolutistas, como Inglaterra, Portugal, Espanha, eles temiam que os países, que a população voltasse os olhos para a França e irradiasse essa ideia de invasão para que esses ideais de revolução ocorressem nesses países, tá? A população faz o que? Uma conspiração do rei Luís XVI e sua família, que tentam fugir para o Império Austríaco em junho de 1791. Houve a formação de um exército popular que eram liderados por Maratha, Robespierre e Danton.
Segunda fase é chamada de Convenção Nacional. Quais são as características que marcam essa convenção? Em primeiro lugar, a substituição de Assembleia pela Convenção. A França deixa de ser uma Assembleia Constituinte e passa a ser uma Convenção Nacional. É um período de 3 anos. É também conhecido como fase do terror, fase do medo, porque é algo que assola a população, faz com que a população tenha medo de tudo que está ocorrendo. Vão surgir as chamadas facções políticas, atuais partidos políticos dos dias de hoje. Eram representados pelos girondinos, que eram representantes da alta burguesia, e pelos jacobinos, que eram representantes da pequena e média burguesia. Vamos lá. É uma fase no qual a França vai ser dominada pelas duas facções políticas. Primeiro, de setembro de 1792 a junho de 1793, são os girondinos que vão estar no poder. E de junho de 1793 a julho de 1793, quem vai estar no poder são os chamados jacobinos, tá? Onde vai ser criada a guilhotina, a perseguição, várias coisas da qual a população tem medo. Essa turma aqui vai se voltar contra o clero. Esses burgueses não são a favores do que a igreja pregava na França nessa época. Então, começa uma onda de perseguição, uma onda de processo de radicalização revolucionária, certo? Por isso que é conhecida como fase do terror, fase do medo dentro da França, onde também vão surgir os representantes da burguesia chamados de sans-culottes. Nessa imagem aqui a gente consegue ver, tá? O processo da guilhotina, o enforcamento, tudo isso ocorria em praça pública, onde trazia um desespero, medo para as pessoas. Por isso que é chamado de fase do terror. Com isso, o exército, que era liderado por Robespierre, toma conta da França, né, e começa a impor algumas situações, já que os jacobinos não tinham condições de liderar essa situação. Quem vai liderar a partir de agora é o exército, liderado por Robespierre, no qual ele põe o fim da escravidão nas colônias, o controle dos preços, porque de manhã comprava-se num preço, à tarde ia comprar o mesmo produto, já era outro, e à noite o preço já era outro. A proclamação da República Francesa, que ocorreu em 1792, onde foi proclamada a organização de um exército revolucionário, com o chamado sufrágio universal, onde houve-se a organização de comitês, a criação do Tribunal Revolucionário, a lei dos suspeitos. A pessoa que era suspeita já era perseguida, presa, algo que ocorre realmente numa ditadura. E entra em vigor o novo calendário republicano dentro da França. Só que isso não tem forças suficientes. Como eu disse, para todo movimento, há um movimento contra. E esse movimento, essa ditadura de Robespierre, passa pelo momento de crise, onde, em julho de 1794, passa a se chamar-se de reação temidora, mês temidor. A população acabava de sair da mão dos jacobinos, passa para a mão de um exército, então acaba-se tendo medo. E aí o que ocorre? Essa burguesia acaba tendo forças e lidera um movimento, e no dia 27 de julho de 1794,
Robespierre vai para a guilhotina. E aí, por quê? Porque dentro da França, nesse período, curto período, que Robespierre administrou, houve-se uma divisão de poder, Robespierre foi isolado, a intensificação de violência na França cada vez aumentou mais, dificuldades econômicas e militares acabaram acontecendo, a insegurança da população e as ameaças externas cada vez mais. Pondo fim nessa ditadura de Robespierre, vamos entrar para a terceira fase da Revolução, que é chamada de Diretório, que vai de 1795 a 1799. As principais características que marcam essa fase: fim das medidas radicais da ditadura jacobina. Então, quem passa a estar no poder a partir de agora são os chamados girondinos. Eles estiveram na primeira fase, um pedaço da segunda, e na terceira fase volta para as mãos deles novamente. O aumento do poder do exército nas campanhas externas, volta ao poder da alta burguesia, uma nova constituição foi criada por um conselho diretor, a volta do voto censitário, certo? Várias tentativas de golpe, de instabilidade, e o general Napoleão Bonaparte é colocado como principal representante dessa burguesia e dá o chamado golpe de Estado, tá? Dando início o golpe chamado de 18 Brumário, no qual acaba-se esse período de revolução e vai se entrar para a chamada Era Napoleônica.